Olá, gente. Boa tarde. Para mim, boa tarde. Para você, bom dia. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Esse aqui é um dos materiais EAD, no caso, a videorevisão, sobre funções da linguagem. Eu sou Kenneth, da Monitoria de Língua Portuguesa, para quem não me conhece, e vamos lá. Para a gente pensar as funções da linguagem, é preciso, antes de mais nada, compreender a diferença entre língua, linguagem e entender esses conceitos dentro do processo comunicativo. O processo comunicativo, isto é, a comunicação de um interlocutor com outro interlocutor ou de um emissor para um receptor de uma determinada mensagem, se dá por um meio. A esse meio nós damos o nome de linguagem. A língua, por sua vez, ela pode ser entendida como a convenção de uma forma de linguagem sistematizada, isto é, a junção das letrinhas e a associação de cada letra a determinado som. Quando eu, por exemplo, falo a letra A. Eu não falei a letra A, eu emiti um som A, que a esse som, nós, seres humanos em língua portuguesa, atribuímos esse símbolo. Um tracinho, outro tracinho e um tracinho cortando os dois. Como se fosse uma setinha para cima, cortada, né? Uma letra A. O mesmo é o caso da letra O, ou letra O. O é o som representado por essa letra. A letra, por si só, é uma entidade abstrata. Nós é que a convertemos por meio verbal em um som. A combinação desses sons e a associação dos sons para com o meio escrito é o que a gente chama de língua. É uma forma sistematizada num determinado espaço, num determinado contexto. E é aí que existem, por exemplo, as variações linguísticas, que justamente resultam ou dos contextos sociais ou do contexto comunicativo, da situação onde você está, você vai falar diferente. Falando diferente, você pode se utilizar da mesma língua, isto é, da mesma associação do símbolo letra para o som, só que talvez abrindo mão dos sotaques, das entonações ou das abreviações de sons, porque nós fazemos muito no chamado mineirês. De onde você está, para onde eu vou, a gente suprime isso dado determinados contextos. Então, só para exemplificar, isso aqui, esse caso, esse encontro emblemático entre Dilma e Madonna, isso foi no Carnaval do Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2009, nós temos uma situação de comunicação, onde há troca de mensagens. Não necessariamente esse foi o caso, porque a gente tem que pensar que para haver comunicação é preciso que ambas as pessoas nesse processo comunicativo falem, por exemplo, a mesma língua. Ainda que a Madonna talvez não fale português e talvez a Dilma não fale inglês, de toda forma, elas ainda irão se comunicar por meio da linguagem não verbal. E é por isso que uma pega na mão da outra em gesto de cumprimento, seja bem-vinda. E a gente pode até avaliar as expressões faciais de felicidade, até do Sérgio Cabral aqui no fundo, da Madonna também. É como se fosse algo recíproco. Você é bem-vinda aqui e eu fico feliz em estar sendo bem-vinda no seu país. Algo nesse sentido. Pensar isso é a mesma coisa que pensar, por exemplo, o encontro da Dilma com a Rainha Elizabeth, em que talvez elas não pudessem se comunicar justamente por uma falar uma língua e outra falar outra língua, aspas. Não é que elas não vão se comunicar. Elas não se comunicarão por esse meio verbal que é intermediado pela língua, mas ainda assim estarão se comunicando conforme a linguagem não verbal. Uma outra forma também de pensar essa linguagem não verbal, as múltiplas linguagens não verbais, além da linguagem corporal, está também na linguagem visual das roupas. Toda essa roupa engomada, bem arrumada, bonitinha, pode ser um exemplo de linguagem não verbal. Elas formulam uma mensagem, cada uma na sua língua. A língua é um código? Vamos pensar no que seja código. A língua não é propriamente o código. Código é o que se comunica no processo de comunicação. Se eu falo oi para alguém, essa pessoa responde o meu oi, mesmo que nós não nos conheçamos, é tipo um boa tarde, um bom dia que você faz nos corredores. Opa, você tá bom? Bom. Você vê alguém te encarando, você fala bom, para ver se essa pessoa tá vendo que você tá vendo ela, e para falar mais ou menos assim, olha, eu tô te vendo, não adianta se disfarçar. Não adianta você ficar reparando em mim, porque eu estou te vendo. Isso propriamente é que é o código, é o objeto da comunicação.
Se a gente for pensar propriamente no que fosse língua, no que seria língua, ela é basicamente a normatização desses códigos conforme uma gramática. A gramaticalização da língua é propriamente esse processo que a língua passa, para além dessas associações fonético-escritas entre a letrinha e entre a fala, para um processo de classificação, inclusive, isso em morfologia, das classes de palavras. Aqui, cada palavra vai se referir necessariamente e como ela pode se referir a outra coisa que não necessariamente ela em determinados contextos. É o que a gente tem, por exemplo, na linguagem denotativa e conotativa, ou mesmo na polissemia. Muitas palavras podem significar mais do que o que está no seu dicionário, ou em determinado contexto, um conectivo pode se referir a uma coisa que não propriamente ele significa. Você pode dizer que um morto andou, mas o morto não anda, mas ele andou antes de morrer. Existem várias brincadeiras que trabalham justamente com polissemia e ambiguidade, que são outras formas também da gente compreender um texto e compreender as figuras às quais se fazem linguagem. Então, só para a gente reformular, há quem emita, reformular não, né? Retomar o texto. Há quem emita e quem receba essa mensagem. Por isso, necessariamente, a mensagem deve ter um destino, um destinatário. Você não pode emitir sem ter quem receba. Nem que seja o público geral, alguém há de receber. Ou não. É o que a gente tem, por exemplo, quando você está num quarto falando sozinho. Se você está num quarto falando sozinho, você está falando para si mesmo. Ou seja, você emite e recebe a mesma mensagem. O destinatário é você mesmo, é o que a gente depois poderá entender como posteriormente, em sintaxe, como a voz reflexiva. Então, me vi, ele viu-se, ele se viu, ele viu a ele mesmo, não se viu de pessoa, se viu, mas ele viu a si mesmo, se entende? Mesmo emissor, o emissor é igual ao destinatário. E aqui, como alguns remédios, nem sempre a mensagem pode surgir efeito, isto é, ser respondida. É o caso do vácuo. A gente denomina isso como ruído ou falha na comunicação. Ou mesmo você está falando, passa um trem, você está falando, passa um caminhão. Há um ruído na comunicação, justamente por conta da materialidade da comunicação. Se a linguagem, a palavra, o enunciado se materializa na sua ação, portanto, nesse caso, através do som e, nesse caso também, da gravação desse som associada a uma imagem, que é o que está constituindo a nossa videoaula, se há algum ruído, alguma interrupção da passagem de som, se eu tapo a minha boca, por exemplo, nós temos aí um ruído, uma falha na comunicação. Isso pode acontecer no meio verbal, como eu expliquei, no meio verbal oral, que eu expliquei, ou no meio verbal escrito. Por exemplo, aqui é um dos casos, né? Bom dia, bom dia, bom dia, amor, bom dia, amor, buenos dias. Sabe que eu tô repetindo porque tem algo errado, né? Vou continuar até você acertar. Seria bom dia, amor, né? E é uma brincadeira, porque a pessoa tá falando bom dia, amor, até ela entender que é para chamar de amor também. Há uma falha na comunicação quando a pessoa não entendeu o que a gente quer dizer propriamente. Faltou a essa pessoa o contexto ou a leitura do contexto partindo do texto. Bom dia, amor, e da sua repetição, para entender, e mesmo após a intervenção, né, do outro emissor, enfim, sabe que eu tô repetindo porque tem algo errado, né? Só vou continuar se você acertar. Bom dia, amor. A pessoa, bom dia. Puta que pariu. Bom dia, amor. Bom dia. A pessoa não entendeu. É um meme, né? É clássico. Ou então, na linguagem escrita, não só a escrita nesse caso aqui, que você tem que compreender o contexto, mas uma escrita que você incompreenda. A forma mesmo, a caligrafia, que é um outro ramo também da linguística, no caso da linguagem verbal escrita. A amizade que nos tem mostrado, ouso esperar que mais uma vez, tá vendo? Eu já treinei esse texto, por isso que eu soube lê-lo. Caso você não tivesse treinado, você poderia ter uma certa dificuldade em ler esse texto. É o caso também que a gente pode pensar nos taquígrafos. Depois se pesquisa. Taquígrafo é uma profissão, né, das pessoas que escrevem autos judiciais, que fazem atas de um julgamento. Só que como é muita coisa acontecendo muito rápido, a pessoa não vai escrever tintim por tintim. Ela vai abreviar muita coisa. Ela vai essas profissões, essa profissão em específico, a classe dos taquígrafos, eles tomarão símbolos para abreviar termos, como artigo, como constituição, tudo isso é um traço, por exemplo.
nós temos novamente que retomar o que a gente lembrou de oralidade, de escrita e de que a língua é essa associação, que lá nós continuamos tendo a mesma língua, só que nós trabalharemos, nesse caso, com abreviaturas ou com símbolos distintos. É o caso, por exemplo, de um símbolo vermelho de proibido. Aquilo ali não está falando proibido, mas a gente entende, porque nós convencionamos socialmente que aquilo ali quer dizer proibido. Ou nós convencionamos socialmente que vermelho, por ser uma cor forte, está necessariamente associada, em alguns casos, à ideia de perigo. Tanto por isso que os extintores de incêndio são vermelhos, né? Então, alguns casos específicos dá para a gente pensar com uma riqueza maior de detalhes. E aqui, como eu já estou falando, não só a verbalidade é comunicativa. O texto, que é toda a mensagem de sentido completo, ele pode ser verbal, mas ele pode ser também não verbal. Então, por exemplo, as cores comunicam, como é o caso do extintor de incêndio. Não só as cores, as roupas, a forma como estão dispostos os textos. Esse negrito é uma forma, o negrito não é um texto. Negrito é um recurso visual que eu me utilizo para dar mais ênfase a determinados termos. Isso sabendo que nós tendemos a ler o que nos é mais fácil e, portanto, deixar em negrito torna mais fácil ou destaca entre os demais para que a gente preste atenção e veja. É o caso que a gente tem alguns avisos de produtos, né? Alérgicos contém leite, né? O negócio é creme de leite, alérgicos contém leite. Formalidade tem que ter. Outra forma de se analisar a linguagem, a textualidade não verbal, é por meio da semiótica. A semiótica é o campo da linguística que avalia as imagens e o que essas imagens podem vir a comunicar. Essa imagem aqui, não sei se vocês viram, virou um pouco de um meme, virou um meme, aliás, em que a Janja, primeira-dama, estava entre Lula e Biden num encontro na Casa Branca. Isso soou enquanto inconveniente, porque o que a Janja tinha que estar ali, né? O que ela tinha que estar fazendo ali? Aí eles cortaram a figura da Janja, eu não trouxe aqui, uma pena. Cortaram só a Janja, assim, né? O contorno da Janja, e colocaram ela entre o Trump e o cara lá da Coreia do Norte, esqueci o nome dele, como que é? Esqueci. Lá na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, colocou lá com o primeiro-ministro da China, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, viu, gente? Mas vocês estão compreendendo, porque foi soado inconveniente e, portanto, é engraçado que houvesse esse encontro e que a Janja estivesse intrometendo nisso tudo. E puxando para essa análise de semiótica, agora falando do texto verbal, retomando, a gente vai e volta, retomando o texto verbal, nós temos que pensar as relações lexicais. Léxico é todo o conjunto de palavras existentes numa língua. A ele nós chamamos de léxico. Uma pessoa disléxica, por exemplo, ela tem dificuldades psicologicamente comprovadas de fazer uma associação do termo ou mesmo da composição desse termo, da combinação de letras, do encaixe de letras e associação de determinadas pronúncias, como os dígrafos, a uma escrita que não é propriamente o que se escuta, aspas, um exemplo. Parênteses, um exemplo. Um exemplo seria gato. Não, gato não. Sei lá, esguichar. Esguichar. Você não fala GUI, esguichar, por exemplo. Você não fala. Outro exemplo, linguiça. Você não fala, se bem que você fala linguiça, tanto por isso que tem o trema, né? A trema que caiu com a reforma ortográfica. Você não fala, por exemplo, equino. Você não fala equino. O correto é falar equino, ainda que se escreva E-Q-U-I-N-O. Apesar disso, se pronuncia equino, porque não tinha trema no. Tá vendo que essa dificuldade também se relaciona, de certa forma, com a dislexia? É lógico, há diferentes níveis de dislexia. Quando nós falamos de dislexia, nós não estamos meramente falando dessa associação da pronúncia com a escrita, mas também propriamente de compreender a escrita, compreender a pronúncia, mas no momento da escrita se esquecer ou se confundir, porque também tem uma relação motora. Aspas, não motora propriamente na reprodução do termo, mas no momento de relembrar a palavra, de rememorar a palavra, você abrevia um termo e outro, ou simplesmente, não é propriamente esquece, né? Mas é porque a dislexia, ela pode se entender enquanto não propriamente um distúrbio, mas enquanto uma espécie de psicologicamente comprovada dificuldade em fazer esse tipo de associação. Portanto,
tendo uma certa dificuldade para com o léxico de determinada língua por diversos fatores. As relações lexicais, nós temos, por exemplo, homônimos e parônimos, e nós temos sinônimos e antônimos, que são termos, vamos lá, propriamente sobre sinônimos e antônimos. São termos que a relação em que um deles se dá para com o outro termo é o que constitui um sinônimo. Exemplo. Quando a gente fala de relação, nós pressupomos que há pelo menos dois termos em jogo. Ou, se há um único termo, esse termo está para si. Um termo é sinônimo dele mesmo, necessariamente, e ele não pode ser antônimo de si mesmo. Uma relação lexical de um termo para outro, no caso dos sinônimos, é chamada de sinonímia. A gente pode entender como uma sinonímia o estresse e a bravura, não necessariamente, né? A bravura e a valentia é um sinônimo. Em determinados contextos, né, você pode arrumar a diferença, mas bravura e valentia são sinônimos. Ou seja, entre os termos bravura e entre os termos bravura e valentia há uma relação sinonímica, há uma sinonímia. Assim como nós temos uma relação de antonímia, em que existem os termos que são um para o outro antônimos, tristeza e alegria. Tristeza é antônimo de alegria e alegria é antônimo de tristeza. A relação entre os dois chama-se antonímia. E aqui, novamente, retomando a aplicação de cores, o vermelho associado também à saúde, de certo, um pouco ao comunismo, e também o verde e amarelo, que foi recentemente apropriado por movimentos políticos de extrema-direita. Então, nós temos sempre a associação de cores, que cores também comunicam. O verde e o amarelo comunicam um certo nacionalismo, ou remete à bandeira nacional, e por remeter à bandeira nacional, remete ao patriótico, e o patriótico necessariamente é conservador. Por quê? Porque são cores em disputa. O verde e o amarelo são cores em disputa. Alguns termos são termos em disputa. Recentemente, nós tivemos o ataque do Hamas a Israel e o recíproco ataque de Israel para o Hamas, para a Palestina. E nós tivemos diversos termos em disputa, como, por exemplo, quem é terrorista, Israel ou o Hamas é terrorista? Terrorista é um termo em disputa e que se associa a determinados agentes a depender da conjuntura social ou da conjuntura política que privilegia que alguns sejam chamados dessa forma e outros não. Lembrando, todos são termos em disputa. O arco-íris, por exemplo, a gente tem também, dentro de uma pauta conservadora, muitas pessoas que se apropriam do arco-íris e o associam imediatamente à comunidade LGBTQIAP+, e necessariamente a tornam pejorativa, não só a comunidade, como também as cores. Ou mesmo associar que um arco-íris é um arco-íris inocente. Isso é gay, necessariamente. Não, é um arco-íris. Né? Então, é falar que as crianças estão sofrendo apologia ou estão sendo sugadas pela ideologia de gênero, percebe? Tá vendo que eu tô falando disso tudo e que isso não tem propriamente relação com... Aí aqui eu tô falando, né, o que eu já falei. Tá vendo que tudo isso se relaciona, de certa forma, com a linguagem, com a maneira como nós nos comunicamos? Perfeito. É daí que a gente compreende que a linguagem, ela também ocupa diferentes funções, a depender de quem a utiliza. No ensino médio, nós utilizamos uma construção um pouco tradicional, que é o básico do básico do básico, que é pensar a função da linguagem, de um modo geral, que é utilizada num processo comunicativo. Por exemplo, depois eu chego nessa parte aqui, tá? Por exemplo, é você colocar, né, o Manuel Gomes, olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Eu estou me utilizando da linguagem musical, como também da linguagem... Agora eu só vou me ater à linguagem verbal, tá? Da linguagem verbal, nesse caso, linguagem verbal escrita ou oral. No caso de uma música seria oral, teria também a linguagem musical, do tom e tudo, se bem que no Manuel Gomes eu não sei se é tão assim, porque ele mais canta de improviso em qualquer lugar. Mas, de toda forma, isso tem o intuito ou a intenção de motivar e, portanto, se utiliza da função emotiva da linguagem. A linguagem pode motivar.
não necessariamente ele está motivando. Se você utiliza de alguma linguagem para motivar, você está se utilizando da função emotiva dessa linguagem. O mesmo é pensar a função apelativa. Olha o pastel, né? Ou então nessa expressão aí, você apelou. A função apelativa da linguagem é quando você quer chamar a atenção. Não necessariamente você quer informar as pessoas, não necessariamente você quer emocioná-las, mas você quer chamar a atenção. Lembrando que não necessariamente você precisa se utilizar da linguagem verbal escrita, mas você pode se utilizar da linguagem verbal oral, que não necessariamente seja a língua, como olha o pastel, né? Não necessariamente. Você pode falar "ô" e chamar a atenção. Você está se utilizando da linguagem verbal, nesse caso oral, mas não necessariamente se utilizando da língua. Lembrando, a língua é uma das formas de linguagem verbal, não a única. A maior parte, quando a gente fala de linguagem verbal, a gente está falando de língua, mas algumas podem ser, no caso, esses sons aleatórios, ou, sabe? Essas coisas. Como algumas interjeições que depois serão transliteradas na língua. Então, se a gente for bem chato, a gente vai chegar num ponto que tudo é língua, mas eu não vou chegar ainda. Vamos com esse conceito por enquanto. E que, no caso da linguagem, que pode ser não verbal, pode ser tudo, a função é apelativa, de chamar a atenção. É tipo aqueles cartazes de sacolão, amarelão, brilhante, fosforescente, um vermelhão falando que está na promoção. É uma linguagem não verbal, uma linguagem por meio das cores, né, das serifas, de como está escrito promoção, ou mesmo da forma como está localizada a placa, promoção, liquidação, isso chama atenção. Te comunica? Comunica que há promoção, mas ela se utiliza também de uma função apelativa, através das cores. Percebe que é muito sutil? É assim mesmo. Tem esse caso dos 6 e ônibus, não sei se você conhece. Se você não conhecer, tá aqui o videozinho. É cada bobeira que eu vou te falar uma coisa. Vou arrumar aqui para vocês verem um videozinho legal. 6 e ônibus, ou melhor, 6 horas 11 minutos. Os ônibus da capital. Então, basicamente, o Carlos Tramontina, ele fala, sei lá, tá no Radar SP, né, que é uma entrada do jornalismo na Globo, só que lá em São Paulo, aqui a gente tem o Radar MG. O Carlos Tramontina basicamente fala, boa tarde, 6 e ônibus. Né? Ele nem falou boa tarde, falou 6 e ônibus, porque geralmente se fala o horário primeiro. 6 horas e 11 minutos. Ele confundiu as coisas, talvez porque ele estivesse cansado, possivelmente, porque é um jornalista, e confundiu o ônibus com o 6, que vem depois. De toda forma, quando ele fala 6 e 11, ou 6 horas 11 minutos, ou os ônibus da capital, ele basicamente está noticiando algo que aconteceu. Ele basicamente está se utilizando da função denotativa da linguagem, que é basicamente você utilizar a linguagem, que pode ser escrita no caso de manchete de jornal, enfim. É o que eu falei lá de Israel com o Hamas. Essa realidade não pode, talvez não seja tão real assim, talvez não seja tão isenta assim, que a gente entra nas diferenciações entre texto e discurso, né? Mas de toda forma, a intenção comunicativa, a priori, é denotativa. A função que ele falou 6 horas e 11 minutos para simplesmente retratar a realidade. No nosso fuso horário, são 6 horas e 11 minutos. Basicamente, tentando reproduzir a realidade. E é aí que nós podemos puxar uma brasa para a sardinha das relações semânticas. Semântica é chamada a área da linguística que estuda os significados. Em determinados contextos, a gente tem que compreender as múltiplas intencionalidades, como é o caso do jornal, Israel, o Hamas, etc, etc. Mas, de toda forma, os termos, por si só, não têm significado. Nós é que atribuímos a esses termos os significados que eles têm em determinados contextos. Por exemplo, bandido. Recentemente, né, é um fenômeno, principalmente da periferia. Bandido, ao mesmo tempo que pode ter um cunho pejorativo, sei lá, num jornal falando que os bandidos da capital e não sei o que lá, tem um determinado tom, tem um determinado significado. Todavia, em obras, por exemplo, de funk, a gente tem bandido como uma apropriação talvez positiva, talvez de exaltação ou da masculinidade ou do que quer que seja, a gente já tem um tom mais positivo ou menos pejorativo do que seja esse termo bandido.
E é aí que nós entramos nas formas de se comunicar, na forma real ou na forma figurada, na forma denotativa ou na forma conotativa. Elas não se restringem propriamente a um termo e a outro termo. Elas podem abordar uma construção frasal, uma frase, um texto, que aí depois a gente vai chamar de figuras de linguagem, que é chamar, dizer, né? Você é um lobo, ou você é uma vaca, você é um touro, você é como um touro, você é como uma vaca. Nós temos a diferença entre metáfora e comparação. Não necessariamente a pessoa é realmente uma vaca, a não ser que você esteja falando para uma vaca. Se for no sentido figurado, você irá se apropriar de alguns significados que estão associados ao termo vaca ou que digam respeito propriamente ao bicho, ao animal vaca, e daí retirar algo que exista nessa convivência entre o termo vaca para o animal vaca e entre a aplicação desse termo ou das características do animal vaca que sejam coerentes no meio humano. Que poderia dizer que se reproduz demais ou que não. Ou, né? São animais, né, gente? Que não pensam com quem fazem relações sexuais, etc. Mas aí, vamos falar a verdade, né? Com quem transam, enfim, trepam, entendeu? Mas são animais, mas é atribuir a característica de um animal, tipo piranha também, né? De animal a seres humanos com determinadas intenções. E ainda, nós temos a função metalinguística, que é você se utilizar da linguagem não para associar termos a outros termos, como é o caso, por exemplo, da linguagem denotativa, conotativa, ou querendo dizer propriamente da realidade, se utilizando da função denotativa da linguagem. Você pode se utilizar da língua para explicar ela mesma. É o caso que os dicionários, é o caso dos dicionários. Os dicionários se utilizam do meio escrito verbal para explicar termos escritos no meio verbal. Percebe? É algo que gira em torno de si, por isso que é chamado de metalinguagem, a função metalinguística da linguagem. Se no meio escrito e no meio oral, mas de toda forma no meio verbal, intermediado pela língua, nós falamos presidenta e presidente, qual é a diferença de um para o outro? Aí a gente vai até o dicionário que vai nos dizer isso. Vai nos dizer isso de que forma? Utilizando outros termos. Agora, se a gente não conhece termo nenhum, não adianta usar dicionário. Como, por exemplo, você está aprendendo uma nova língua, você não sabe nada da língua, quer aprender uma palavra e vai consultar um dicionário na própria língua. Vai adiantar de alguma coisa? Não vai. Mas, caso você tenha conhecimento de alguns termos dessa língua e não de outros, você possa pressupor pelo contexto. De toda forma, a função metalinguística da linguagem é quando a linguagem se explica por determinado meio, nesse caso, o meio escrito verbal. Pode ser o meio oral, dependendo de uma situação comunicativa. O que você quis dizer? Eu quis dizer isso, isso e isso, se você está se utilizando da mesma forma de linguagem. Ou, se você está simplesmente se utilizando da linguagem, a mesma linguagem, não necessariamente a mesma linguagem, verbal, não verbal, enfim. Mas se a sua capacidade de se comunicar, você está utilizando essa capacidade de se comunicar, para explicar um termo que você também emitiu, que você também falou, utilizando essa mesma faculdade, a faculdade de se comunicar, nós estamos aí nos deparando com a metalinguagem. Você está se utilizando da função metalinguística da linguagem. E aí, aqui meio que acabou, mas não necessariamente. Por quê? Esse é um material produzido pela Monitoria de Língua Portuguesa e ainda existem outras duas funções. A função poética de linguagem, e diferentemente da metalinguística, ela não se autoexplica, mas ela termina em si, aspas. A metalinguística se utiliza da linguagem para explicar a linguagem. A poética, não. É quando o emissor, quem escreve a poesia, quer manifestar as suas emoções e a forma de se estar no mundo por si, não necessariamente tendo um emissor, não necessariamente tendo um destinatário que o entenda perfeitamente. Ele simplesmente quer se utilizar dos meandros que uma língua tem, da polissemia dos termos, das múltiplas significações, da múltipla combinação de termos entre termos, para se expressar ou para expressar algo que não resida propriamente nos termos. Ficou bonito, né? A função poética da linguagem é, portanto, se utilizar dos termos não para explicar os termos, mas para se utilizar dos múltiplos significados que eles possuem,
das múltiplas associações que podem ser feitas uns para os outros, simplesmente para explicar algo que não existe palavra, que seria, por exemplo, as nossas emoções. Outra função da linguagem seria a função fática, que é só para manter o vínculo comunicativo. Oi, tudo bem? Bom dia, bom dia. Você está passando no corredor, falou bom dia. É simplesmente para falar, olha, eu estou te vendo. É simplesmente para a gente manter o vínculo comunicativo ou para a gente lembrar que nós possuímos a capacidade ou a faculdade de comunicar, ou a faculdade de nos comunicar ou a faculdade de comunicação. Isso é típico de nós seres humanos, que somos seres dotados dessa capacidade de linguagem e a todo momento nós estamos fazendo esse tipo de associação. Enfim, gente, foi breve, foi rápido, foi um tanto corrido, mas basicamente é isso. Espero que vocês tenham compreendido bem o que são as funções da linguagem. Lembrando que essa videoaula, esse material em EAD, é meramente para nós conseguirmos trabalhar algumas temáticas que não conseguem ser contempladas em outras vias, em outros meios, como no caso dos atendimentos, o ano todo foi muito corrido. Eu estou preparando, né? A monitoria está preparando esse materialzinho em EAD. Vou pedir para que vocês acessem a página, façam alguns exercícios e tem também um material escrito. Espero que vocês tenham compreendido. Essa matéria cai um pouco no Enem, cai muito em outros vestibulares e em alguns concursos também cai bastante. Então, meio que por isso, eu achei de bom tom falar por aqui. Legal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.